Capítulo 93 Tomo Sem Nome 2. O bibliotecário liderou o caminho em direção à seção secreta. Mas logo surgiu um problema. A entrada estava escondida e eles não conseguiam chegar à área interna. Como eu pensava, eles configuraram para que somente aqueles com assinatura pudessem acessá-lo. A porta só seria ativada por um token especial ou uma senha especial. O Wilk olhou repetidamente para as estátuas da deusa em ambos os lados da porta antes de pegar sua lupa dourada. Não temos tempo para esperar até que alguém com filiação apareça. E mesmo que alguém chegasse, as chances de ele deixar o Wilk entrar eram baixas. Provavelmente haveria uma grande confusão, e a segurança da biblioteca real se tornaria muito mais rígida. Em outras palavras, a confusão atual tinha que ser superada apenas pelos três. E se voltarmos e perguntarmos ao Conde Oswald? Não chegaremos a lugar nenhum assim agora. Choi Kaiun compartilhou seus pensamentos enquanto Wilk examinava a superfície das paredes com sua lupa. Era a escolha mais razoável no momento, mas o Wilk ainda balançou a cabeça. O Conde Oswald provavelmente não tem acesso à seção secreta. Os membros titulares provavelmente fazem parte de outras organizações secretas também, e esse não era o caso dele. Grupos como a Golden Rose Society e a Pronoia foram excelentes exemplos dessas organizações. A Sociedade Rosa Dourada era um grupo de mestres habilidosos que queriam maximizar sua influência sobre o continente e controlá-lo nos bastidores. Pronoia era um grupo de sacerdotes seniores que, como fanáticos, aceitavam acriticamente o conteúdo dos evangelhos e excluíam completamente valores e ações contra ele. Embora suas inclinações fossem diferentes de acordo com o propósito de suas organizações, todos os seus membros eram pessoas renomadas e com grande influência social. O GH. Então isso significa que este lugar é um covil de lobos perigosos. Não nos fará bem enfrentá-los de forma imprudente. Vamos encontrar a porta logo. Não quero me envolver com esses grupos o máximo possível. A expressão de Choi Kaiun escureceu instantaneamente. O Wilk assentiu e continuou examinando as paredes. Na verdade, situações como essas são onde posso mostrar minhas habilidades especiais. Durante os últimos 40 anos, não havia nada que o Wilk pudesse fazer além de lutar em guerras ou explorar ruínas. Então, desde que ele encontrasse uma pista básica, ele poderia facilmente aprender as condições para usar a porta e entrar. Logo, uma pequena frase tornou-se visível através de sua lente de aumento perto do canto mais à direita. Tenho pensado sobre a fonte do mal por um longo tempo. No entanto, nunca encontrei a resposta, pois não percebi que havia maldade no método que usei para procurá-la. Um trecho das memórias do teólogo Flávio. Mas qual era o objetivo deles ao esconder tal frase aqui? O Wilk pensou consigo mesmo antes de falar. Entendo. Isso se refere a Santa Sofia. Do que você está falando? O santo de Delfoa que foi cruelmente morto por fanáticos. Esta é a dica para abrir a entrada. As maneiras de encontrar o mal, mencionadas na frase se referiam à razão humana. Em outras palavras, ele alertou as pessoas de que se os humanos tentassem definir o mal, eles cairiam em uma autocontradição. Além disso, esta frase foi gravada ao lado da estátua da deusa para lamentar a morte de Santa Sofia. Durante sua vida, ela foi aclamada como a deusa do conhecimento entre os sábios. Uma dica? Como um santo falecido pode ser uma dica? Dizem que Sofia fazia parte de uma associação secreta. Eteria Rodinos. Até o Wilk nunca os conheceu pessoalmente. Ele só tinha ouvido falar do nome. Eteria Rodinos era uma associação secreta de sábios que existia desde antes da Guerra dos Deuses e Demônios. Entretanto, se esse grupo continuasse tendo sucessores, eles continuariam usando o mesmo símbolo. Então existe algum tipo de criptograma secreto que pode ser usado como identificação. Obviamente, Eteria Rodinos tinha realmente criado uma linguagem. A linguagem dos sábios, Rosa Eterna. Se você não conhecesse essa língua, não seria capaz de entender o conteúdo dos livros de magia deles, mesmo que de alguma forma conseguisse roubá-los. O objetivo deles era impedir que organizações malignas como a Golden Rose Society ou a Pronoia abusassem do poder de seu conhecimento. Completar e restaurar as crônicas de Neg Hammadi no passado me ajudou. As crônicas de Neg Hammadi registraram o conhecimento secreto dos deuses. E consequentemente, o Wilk acabou aprendendo um pouco sobre Eteria Rodinos. O Wilk começou a refletir sobre frases que poderiam ser usadas como senha. A possibilidade de ser uma frase relacionada a Santa Sofia é alta. De repente, ele se lembrou do livro antigo que falava sobre a vida dela. O Wilk ficou de frente para a parede e falou em voz alta. Coovades, domina.
Foi a frase dita pelos discípulos de Santa Sofia quando ela subiu na carruagem enquanto esperavam um ataque dos fanáticos. Significava: aonde você vai, deusa? Para falar brevemente sobre os eventos a seguir, ela partiu para a academia no horário previsto, mas foi sequestrada pelos fanáticos e foi brutalmente assassinada. Foi um evento tão chocante que histórias sobre ele continuam sendo passadas de geração em geração mesmo depois de 1000 anos. Enquanto Wilke pensava em Santa Sofia por um momento. SRRRRR. A estrutura do muro de pedra mudou e uma entrada apareceu. Uau, você costumava ler romances de Agatha Christie ou Sir Arthur Conan Doyle? Não, eu apenas li alguns documentos antigos. Enquanto procurava maneiras de chegar aos tronos divinos, ele ordenou que muitos arqueólogos eminentes pesquisassem dezenas de documentos todos os dias. Graças a isso, Wilke sabia de muitos fatos diversos. Wilke seguiu em frente enquanto se lembrava das pilhas de pergaminhos velhos que sempre encontrava em sua mesa. É muito mais largo do que eu esperava. Parece que eles não usam esse espaço apenas para guardar livros e documentos. A seção secreta tinha uma área grande e vazia no centro. Era provavelmente um espaço onde eles realizavam rituais regularmente. Mas o tomo sem nome está realmente nesta seção? Provavelmente. Embora não soubesse como o arqueólogo conseguiu entrar nesta seção, Wilke não duvidou do fato de que o tomo sem nome estava guardado ali, já que o arqueólogo não conseguia ler ou decifrar as informações sobre a Arca do Conhecimento. O tomo sem nome foi definitivamente escrito na língua dos sábios, em rosa eterna. O nome dos autores e títulos estão todos escritos. Você acha que há outro espaço escondido? Isso também é possível. Em caso de emergência, eles podem ter projetado a seção secreta em uma estrutura dupla. Eteria Rodinos de fato tinha muitos inimigos no mundo exterior. Wilke tirou sua lupa dourada, quando ele sentiu um olhar penetrante em suas costas por um breve instante. Wilke virou a cabeça para encarar o ser que estava demonstrando hostilidade contra ele. Interessante. Havia um retrato pendurado na parede, contendo a pintura de um velho sábio. O que há de tão interessante? Esconda-se atrás de mim por um tempo. Shoikaiun obedeceu silenciosamente quando percebeu o olhar sério em seus olhos. Ela percebeu que algo estava errado. Ao se aproximar do retrato e estender a mão em sua direção. Por que um demônio está aqui? O velho sábio do retrato começou a falar primeiro. Quando seus olhares se encontraram, Wilke levantou os dois braços para mostrar uma atitude não confrontacional. Não estou aqui para lutar. E sou humano, mas herdei o nome de um demônio devido a algumas circunstâncias. Aspas. Há um detalhe que parece errado, mas deixe isso de lado por enquanto. Meu nome é Martinus. Eu sou o espírito guardião da biblioteca oculta. Meus convidados, quais são seus nomes e com qual propósito vocês estão visitando esta biblioteca? O olhar de Martinus alternou entre o Wilke e Shoikaiun. Ele julgou que eles poderiam ter algumas circunstâncias interessantes e deu-lhes uma chance de se explicarem. Meu nome é Shun Wilke. Desejo aprender sobre a Arca do Conhecimento. Esta mulher simplesmente me seguiu. Não dê ouvidos a ela. A Arca do Conhecimento. Somente os escolhidos podem entrar nela. Mas se você simplesmente deseja saber mais sobre ela, há um jeito. Quando Martinus terminou de falar, uma mensagem do sistema apareceu diante dos olhos de Wilke. Nova missão. Nome: Julgamento de Martinus. Classificação: Ordinária. Conteúdo: ganhe a confiança de Martinus conversando com ele depois de passar pelos testes que ele lhe der. Outro: não pode ser repetido em caso de falha. Uma busca oculta. Considerando essas circunstâncias, a recompensa por essa busca foi provavelmente o tomo sem nome. Não havia razão para ele recusar essa missão. Wilke assentiu alegremente para Martinus. Eu aceitarei essa oferta. Gostei da sua audácia. Quando terminar seus preparativos, coloque sua mão no retrato. O retrato no qual Martinus foi pintado estava agora coberto por uma energia azul. Wilke fez o que lhe foi dito e um clarão ofuscante cobriu o ambiente. Este lugar é. Ele estava em uma cidade movimentada e com muitas pessoas. Era Porte Delfoa, com seu enorme farol que lembrava um pequeno castelo. Ele provavelmente estava no mundo imaginário de Martinus. Você está consciente agora? Martinus estava ao lado de Wilke enquanto ele falava, com uma túnica branca sobre os ombros. Ele tinha a mesma aparência do retrato. O que aconteceu com a mulher que estava atrás de mim? Ela está esperando do lado de fora no momento. Mas não precisa se preocupar. O tempo flui mais rápido neste espaço.
Aspas. Entendo. Posso ficar tranquilo agora. De qualquer forma, que tipo de teste você está me dando? Vamos andar um pouco. Você verá o que é daqui a pouco. Ah, e isso é um aviso, mas o teste não é apresentado da mesma maneira que um teste de exame. Ele quis dizer que o teste não era algo tão simples de entender, como salvar alguém ou encontrar um item. Não era um teste onde eles tinham um objetivo designado desde o início. Em outras palavras, ele estaria observando o Wilk tomando decisões e agindo em diversas situações diferentes. Isso parece um pouco chato. Nesses tipos de julgamentos, havia muitos casos em que o julgador considerava o desafiante indigno, apenas por causa de suas emoções e pensamentos subjetivos. No entanto, se você tentar corresponder às preferências deles e modificar suas decisões de acordo, eles serão chamados de oportunistas. Portanto, era melhor agir de acordo com suas próprias crenças, não importando com que tipo de problema você tivesse que lidar. Será que estamos na época anterior à Guerra dos Deuses e Demônios? De fato, naquela época, nós, Eteria-Rodinos, estávamos sendo perseguidos por Pronoa. Os sábios estavam tentando esconder seu conhecimento secreto. Eles tinham chegado até o reino de Izuna fugindo de seus perseguidores fanáticos. O Wilk ficou intrigado com a explicação de Martinus. Pronoia existia antes mesmo da Guerra dos Deuses e Demônios. Sim, eles são um grupo de fanáticos com uma história muito profunda. Pronoia acusou e culpou Eteria-Rodinos por roubar o Santo Graal. A evidência que eles apresentaram naquela época foi a epidemia que estava atravessando o continente Eif. Eles alegaram que os deuses estavam furiosos com Eteria-Rodinos por roubar o Graal e estavam punindo os humanos. Eles inventaram uma história bem extrema. Nós nunca tivemos a chance de argumentar de volta. O Sacro Império Aperiano estava do lado deles. O Papa, os cardeais e todos os sacerdotes mais antigos estavam direta ou indiretamente relacionados à Pronoia. Não importa quão fortes e influentes os sábios fossem, eles eram impotentes contra o único império do continente. Então, todos os sábios de Eteria-Rodinos seguiram o caminho dos eremitas e criaram criptas secretas para seus documentos antigos. Você está falando de Rosa Eterna? Então você sabe disso. Estávamos tentando proteger o conhecimento secreto dos ancestrais e daqueles da linhagem divina. Martinus parou e apontou sua bengala para a frente. Lá estava uma estudiosa loira usando um vestido azul.